A alfabetização não funciona, na maioria das vezes, porque o aluno não está pronto para alfabetizar. Então, quando você decide aprofundar, escolhe o caminho do aprendizado profundo. Leandro, eu quero entender realmente o que meu aluno precisa aprender e eu quero ensinar realmente o que ele precisa aprender para que ele avance com e crie raízes no conhecimento dele, né? Crie raízes. O aprendizado profundo é que cria raiz, tá? O passo é você trabalhar, desenvolver habilidades de alfabetização inicial. Habilidades de alfabetização inicial não é começar a alfabetizar. É diferente de começar a alfabetizar. Começar a alfabetizar é você começar ali, você pode escolher o método de alfabetização que você estiver trabalhando. Alguns métodos vão funcionar melhor para alguns alunos, outros métodos vão funcionar melhor para outros alunos. E tá tudo bem, você tem que escolher realmente o que faz sentido para o seu aluno. Não adianta você insistir numa coisa que o aluno não está avançando. Mas o cuidado aqui agora é entender, será que o meu aluno realmente está pronto para alfabetizar? E tem uma forma simples de você entender isso, tá? É você trabalhando habilidades de alfabetização inicial. Quais são os pré-requisitos para a alfabetização acontecer? Ordena e conta uma história de 2 a 5 episódios na sequência correta. Outra habilidade, define palavras. Responde à pergunta por quê com uma explicação. Olha só, essas 3 habilidades simples aqui, parece coisa simples. Parece coisa simples. Ordena e conta uma história de 2 a 5 episódios na sequência correta. Eu não estou falando que o aluno precisa ler a história. Eu não estou falando que ele precisa saber as letras, conhecer o alfabeto. Eu não estou falando nada disso. Estou falando ordenar e contar uma história de 2 a 5 episódios na sequência correta. O que é ordenar a história? Primeiro acontece isso, depois acontece aquilo. E ele vai e conta a história. Aconteceu isso, a Chapeuzinho Vermelho foi levar doce para a vovozinha e no meio do caminho apareceu o lobo e o lobo queria comer a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho e no final chegou um caçador e salvou todo mundo. Eu acabei de ordenar e contar uma história de 2 a 5 episódios na sequência correta. E muitos alunos não alcançam essa habilidade. Não alcançaram essa habilidade. E aí a gente pode falar, Leandro, mas ele não alcançou essa habilidade porque ele não fala. Porque ele é um aluno não verbal, ou porque ele tem muita dificuldade na fala, ou porque ele é muito tímido, ele fala, mas ele fala muito pouquinho, ele não chega a formar uma frase toda, ele fala só algumas palavras bem pontuais. Ele tem uma dificuldade na comunicação, e por vários outros motivos, e a gente vai justificando que o aluno não vai conseguir alcançar determinada coisa por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo outro. Porém, existe recurso, existe formas de se trabalhar para que o aluno alcance essas habilidades, mesmo sem ter que pronunciar uma palavra, caso isso não seja viável para o aluno hoje. Ele não consegue se comunicar de maneira oral, por exemplo. Tá? Então, ordenar e contar uma história de 2 a 5 episódios na sequência correta é um pré-requisito da área de linguagem. Sem o aluno conseguir alcançar isso aqui, ele não vai conseguir ser alfabetizado. E muitas das vezes a alfabetização falha porque isso aqui é ponto cego de professores que estão querendo alfabetizar. Outro ponto, define palavras. Aluno, João, o que significa a palavra lápis? A palavra escola? O que significa aprender? O que é amor para você? Ele não sabe responder. Ele não consegue definir palavras. Ele não elabora. Sem isso, fica difícil de alfabetizar também. A alfabetização acontece de uma maneira arrastada, atrasada, lenta, sufocante. Né? Ele vai aprendendo uma letrinha e demora muito para entender a letrinha, e depois para formar a palavra e demora muito. Por quê? Porque falta toda uma habilidade de linguagem que não foi alcançada. E quando a gente para de tentar forçar um aprendizado que está à frente e começa a trabalhar um aprendizado que está mais próximo da realidade do aluno, aquela tal da zona de desenvolvimento proximal, né? Quanto mais próximo o objetivo está do estado atual do seu aluno de desenvolvimento, mais fácil fica você alcançar o objetivo. A outra habilidade, exemplo aqui, responde a pergunta por quê com uma explicação. Quando você pergunta alguma coisa para o aluno e por que aquilo, ele vai e explica para você. Isso, para que essa ação boba aconteça, né? Por que essa garrafa de água está vazia? Porque eu bebi a água toda. Para que essa ação boba aconteça, uma série de habilidades precisam ter sido desenvolvidas. Habilidades de linguagem que são pré-requisito para a área de alfabetização, entre muitas outras. Tá? E existe, né,
existe todo um preparo para desenvolver essas habilidades que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que se chama alfabetização inicial, convergência de atividades. Leandro, o que é convergência de atividades? Vamos lá, vamos só recapitular. Escolher o caminho que a gente quer seguir. Vamos ficar na superfície ou quero que o meu aluno aprenda de verdade? Não, Leandro, eu escolho que o meu aluno vai aprender de verdade. Então, a gente pode dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Vamos alfabetizar esse aluno. Como que eu vou alfabetizar esse aluno? Entender que a gente precisa desenvolver habilidades de alfabetização inicial. Eu passei aqui 3 habilidades simples, tá? Você pode anotar aí. Ordene e conta uma história de 2 a 5 episódios na sequência correta. Define palavras, responde a pergunta por quê com uma explicação. Se o seu aluno conseguir fazer essas 3 coisas aqui, ele está bem mais próximo de conseguir alfabetizar, tá? Se você está tentando alfabetizar um aluno e ele não consegue fazer essas 3 habilidades, ele está um pouco mais distante da alfabetização e talvez seja necessário você voltar para trabalhar essas habilidades. Desenvolver a habilidade de alfabetização inicial é tão importante quanto alfabetizar, tá bom? E o terceiro passo, convergência de atividades. O que é convergência? Né? Exatamente o oposto da divergência. Divergência é cada coisa apontando para um lado diferente. Convergência é tudo apontando para o mesmo objetivo. Então, o que é convergência de atividade? Adicionar intencionalidade para um mesmo fim em todas as atividades que o aluno faça, adaptando para gerar autonomia. Todas as atividades que o aluno vai fazer estão direcionadas, têm uma intenção, a intenção de levar o aluno para o objetivo, seja o objetivo. Ordenar e contar uma história, seja o objetivo. Definir palavras, seja o objetivo. Responder a pergunta por quê. Então, se eu estou trabalhando o objetivo de responder a pergunta por quê, eu chego no terceiro passo e eu consigo mover o currículo desse aluno, adaptar o currículo, conversar com os professores. Na aula de matemática, trabalhava o assunto, o objetivo que o aluno precisava alcançar para alfabetizar. Na aula de língua portuguesa, trabalhava o objetivo que o aluno precisava alcançar para alfabetizar. Na aula de ciências, trabalhava o objetivo que o aluno precisa alcançar para alfabetizar. E, às vezes, pode parecer uma coisa de outro mundo, mas olha como é simples o objetivo. Responder a pergunta por quê. Como é que a gente pode trabalhar isso? Fazendo perguntas para o aluno. E qualquer professor sabe fazer uma pergunta para um aluno, né? Desde que isso tenha sido acordado, né, definido, todo mundo esteja ciente do que está acontecendo, qual é o próximo passo desse aluno, e a gente consegue fazer perguntas para o aluno dentro do campo de conhecimento dele para que ele consiga responder com uma explicação. A gente consegue definir palavras, a gente consegue trabalhar com o aluno, perguntar sobre palavras dentro do campo de conhecimento dele para que ele consiga trabalhar, estimular essa linguagem dele aí dentro da sala de aula, né? Seja através de Libras, seja de forma oral, seja através de um recurso de comunicação alternativa. Esse princípio ele precisa ser aplicado para o nosso aluno, independente, tá, do diagnóstico e do recurso, da forma como o aluno use para se comunicar. A convergência de atividades é você direcionar todas as atividades que esse aluno faz, todos os estímulos que ele recebe para uma mesma finalidade, que você usa, você potencializa a chegada do aluno nesse objetivo.